Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh, glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Carta de ensino: quem suportará o dia da sua vinda? De Derek Prince. Iniciamos a carta com uma proclamação que acredito ser apropriada para esse tema particular, baseada em Tito 2, 11 e 14. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O tema da carta é a pergunta feita em Malaquias 3, na primeira parte do versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Essas duas perguntas não são perguntas retóricas, não são simplesmente apresentadas para fazer um impacto, mas são perguntas a que devamos dar uma resposta. Vou fazer o meu melhor para dar-lhe uma resposta da Escritura para essa pergunta. Quem poderá subsistir no dia da sua vinda? Quem pode resistir quando ele aparecer? Os dois temas principais da Bíblia. Quero concentrar-me especialmente na frase, o dia da sua vinda. Creio que existem dois temas principais na verdade cristã, que se elevam acima de todos os outros. O primeiro é a cruz. O segundo é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho a impressão de que muito pouco é dito hoje sobre qualquer um destes, na maioria das igrejas contemporâneas. A cruz. Paulo, antes de ir para Coríntia, passou por Atenas e pregou um sermão muito intelectual. Ele ainda citou um poeta grego. Os resultados foram bastante decepcionantes. Poucas pessoas acreditavam. Então ele disse na sua carta aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Acho que ele aprendeu a lição, para não usar a sabedoria do mundo ou temas literários, mas para se concentrar numa coisa que todo mundo precisa saber. Não apenas Jesus Cristo, mas Jesus Cristo crucificado. Então ele disse: eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, o Espírito Santo, e de poder. 1 Coríntios 2, 3, 4. Pessoalmente, acredito que se nós queremos a demonstração do poder do Espírito Santo, ele virá quando nos concentrarmos em Jesus Cristo, nele crucificado. Estive em muitas reuniões e, em algumas delas, fui o responsável, onde tentamos criar um ambiente para o Espírito vir. Acho que é um mal que prevalece entre o povo de Deus deste tempo e não pode ser feito. Não se pode trabalhar o Espírito para ele vir. Ele vem quando ele está satisfeito com o que estamos fazendo e dizendo. Nada lhe agrada mais do que nós proclamarmos Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. A vinda, o regresso do Senhor Jesus. Nesta carta, vamos falar do segundo destes temas importantes, a vinda do Senhor Jesus, em poder e em glória.
para estabelecer o seu reino na terra. E mais uma vez, acho que se fala muito pouco, na maioria das congregações, sobre a vinda do Senhor Jesus. Há pouco tempo atrás, Deus estava lidando comigo em particular sobre as coisas na minha vida que Ele não aprovava e pecados que não haviam sido tratados. Sim, Deus lida também com pregadores. Entendi que Ele estava à espera que confessasse certos pecados. Alguns deles tinham sido cometidos provavelmente 30 anos atrás. Mas uma coisa é clara no Novo Testamento: os únicos pecados que Deus perdoa são aqueles que nós confessamos. Se não confessarmos, não somos perdoados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados quando os confessamos. Os únicos pecados que Deus perdoa são aqueles que nós confessamos. Estava lutando com algo que era mais estúpido do que terrível. Estava meio hesitante para realmente dizer as palavras e tive a impressão que o Senhor me disse: tu tens duas escolhas. Se aceitares a minha graça, podes confessá-los a mim agora em particular e ninguém mais precisa saber. Mas se não forem confessados, haverá um dia em que serão revelados diante de todo o universo, e todos os olhos o verão, e todos os ouvidos escutarão o que tinhas vergonha de confessar. Há algumas escrituras sobre a vinda do Senhor que me têm impressionado. Em 1 Coríntios 3,13, acho que Paulo está falando sobre esse dia. Ele diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Assim, no dia da vinda do Senhor, o trabalho de todos e a maneira que cada um de nós tem vivido será revelado para todo o universo. E então ele diz em 1 Coríntios 4,5: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então, nesse dia, Deus trará à luz as coisas ocultas nas trevas e revelará as intenções de cada coração. Se tivermos alguma coisa de que tenhamos vergonha e não queremos que os anjos e toda a humanidade a conheça, temos de lidar com isso agora, porque depois será tarde demais. Cada coisa secreta e cada motivo oculto será exposto à plena luz da presença gloriosa de Jesus Cristo. Isso para mim é um pensamento muito solene. Jesus também disse em Lucas 8,17: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Todas essas escrituras, acredito, referem-se a este dia de sua vinda. Não é de se admirar Malaquias dizer: quem suportará o dia da sua vinda? Acredito, com base em muitos anos de leitura do Novo Testamento, que uma verdade fundamental que precisa ser enfatizada acima de todas as outras para produzir santidade no povo de Deus é a verdade da vinda do Senhor. Penso que se fosse examinar as Escrituras, iria encontrar, como eu encontrei, que a grande maioria dos apelos para a santidade no povo de Deus é baseada na realidade de que Jesus está voltando. A minha conclusão é esta: se não declararmos, proclamarmos e ensinarmos frequentemente a vinda do Senhor, os padrões de santidade na igreja serão inevitavelmente muito abaixo do que devem ser de acordo com o Novo Testamento. Acredito que é uma condição indispensável para a santidade que proclamemos com ousadia e continuarmente estas duas grandes verdades, a cruz e a vinda do Senhor. Uma condição indispensável para a santidade, proclamar com ousadia e continuarmente a cruz e a vinda do Senhor. Olhemos brevemente para uma série de escrituras sobre a santidade, que estão todas diretamente ligadas com o fato de que o Senhor está vindo. Em 1 Coríntios 1, 7 e 8, Paulo diz: uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 da Nova Versão Transformadora. Observe a frase: esperam ansiosamente. Deixe-me perguntar-lhe francamente: está esperando ansiosamente pela vinda do Senhor? A maioria dos cristãos que conheço ainda não chegaram
a este ponto, ao meu ver. Acredito que o Novo Testamento requer que esta seja a nossa atitude, aguardar ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Uma das palavras que é usada continuamente em conexão com a vinda do Senhor é a palavra irrepreensível. Uma das condições que temos de atingir para conseguirmos estar prontos para esse dia é sermos irrepreensíveis. Paulo apela realmente por justiça e santidade, com base no fato de que o Senhor está vindo. Em seguida, em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, Paulo diz: "E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos." Observe novamente que o apelo à santidade está diretamente ligado com o fato de que Jesus está voltando. Em 1 Tessalonicenses 5:23, uma das nossas proclamações favoritas. "E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então, em Tito 2, repetimos a proclamação do início da carta. "Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que..." Versículo 11. Observe que a graça ensina. Algumas pessoas têm a postura que a graça significa "eu não tenho que fazer nada", ou têm a ideia que a graça implica que não há qualquer responsabilidade colocada sobre elas. Isso é uma deturpação completa. A graça ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Versículo 12. "Porque, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo." Versículo 13. E note, Paulo chama Jesus de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Versículo 14. Para mim, essa é uma bela frase. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Sempre me perguntei ao longo dos anos, o que Deus está esperando ou planejando obter da história? Por que Deus suportou a iniquidade, a rebeldia, o crime, a agonia e o sofrimento que já dura há milhares de anos? Por que Deus não intervém? O que ele está esperando receber? A minha resposta é: um povo seu especial. Isso é o que Deus quer conseguir da história. E ele fará tudo o que for necessário. Ele vai tolerar todo tipo de injustiça e maldade, a fim de que cada um daqueles a quem ele escolheu para si mesmo esteja pronto na altura da sua vinda. Ele tem um povo especial que está purificando para si mesmo. E note a ênfase na pureza. Deus tem um povo especial que está purificando para si mesmo. Então, em 1 João 3, 1:3, de novo, outra das nossas proclamações. "Vede que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é." Observe a ligação entre a santidade e vê-lo como ele é. O versículo conclusivo nesta passagem: "Todo aquele que tem esta esperança nele, em Jesus, purifica a si mesmo, assim como ele." Jesus é puro. Há um contraste interessante. Tito diz: Jesus purifica um povo seu especial. João diz que todo aquele que tem esta esperança nele purifica-se a si mesmo. É um processo de dois sentidos. Jesus faz se nós cooperarmos, mas ele não fará sem a nossa cooperação. A purificação é um processo de dois sentidos. Jesus purifica-nos se cooperarmos.
Uma das coisas que quero enfatizar nesta carta é a necessidade de pregar constantemente, continuamente, enfaticamente, a verdade do fato de que o Senhor está chegando. Muitos cristãos sentem-se quase envergonhados, porque tem havido uma certa quantidade de ridicularização sobre essa verdade. Satanás sempre ridiculariza qualquer coisa de que tem medo. Ele tem muito medo do impacto dessa verdade se uma vez for liberada para o povo de Deus. Algumas pessoas dizem que é um assunto difícil e há todo tipo de teorias diferentes sobre a vinda do Senhor. É antes, é durante ou depois da tribulação? Vou dizer-lhe uma coisa, não sei. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei. Sei que ele está vindo. Sei que precisamos estar prontos. Não acredito que o Senhor tenha revelado todos os detalhes. Algumas coisas são segredo. Moisés disse em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Creio que a maioria dos problemas revelados com a verdade da vinda do Senhor tem a sua origem no fato de que as pessoas estão tentando descobrir as coisas secretas e, assim fazendo, muitas vezes ignoram e deixam de obedecer às coisas reveladas. Vamos deixar as coisas secretas com Deus. Na verdade, é presunçoso e irreverente tentar intrometermos-nos nos segredos de Deus. Mas as coisas que são reveladas são da nossa responsabilidade. Vamos ler as palavras de Jesus em Marcos 13, os 2 últimos versículos desse capítulo. Estes são tão claros e tão enfáticos, começando no versículo 32. Mas a respeito daquele dia, e este é o dia da sua vinda e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas só o Pai. Se Jesus não sabe, eu também me contento em não saber, entende? Não sinto que esteja perdendo algo. Acautelai-vos, vigiai e orai, porque não sabeis quando é chegada a hora. Jesus disse enfaticamente que ninguém sabe o dia nem a hora. Qualquer pessoa que declara, como alguém fez recentemente nos Estados Unidos, que sabe a data exata do regresso do Senhor, é um falso profeta. E o que me espanta é o número de pessoas que nele acreditavam. Pessoas carismáticas, pessoas cheias do Espírito, até mesmo membros da minha própria família. Fiquei surpreso ao descobrir que uma das minhas próprias filhas, que conheceu o Senhor desde que ela tinha 3 ou 4 anos de idade, realmente deixou-se levar. Assustou-me perceber quão facilmente as pessoas podem ser enganadas. Graças a Deus, ela está fora disso agora. Bem, todo mundo tinha de estar fora disso. Sabe, o homem que ensinou isso deu uma data e não se tornou realidade. Ele disse que se enganou no ano. Saiba que aquele homem, todo esse tempo, estava usando o dinheiro para a construção de uma grande sede. Qual seria o uso dela se o Senhor estava vindo? Veja como as pessoas de Deus são facilmente enganadas. É trágico. Às vezes, quase choro quando penso como é fácil enganar o povo de Deus. Não estou excluindo a mim mesmo. Continuando com isto, é como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Marcos 13, 34-37. Não sei de algo poder ser mais enfático do que isso. É uma mensagem para todos. Vigie, fique acordado, seja expectante, esteja preparado. E se a sua teologia não abrir espaço para isso, então tem de mudar a sua teologia, porque o que Jesus disse mantém-se e aplica-se a todos, inclusive a mim. Um dos pontos fortes das chamadas igrejas litúrgicas é que celebram regularmente a ceia do Senhor. Acho uma grande falha de algumas das outras igrejas fazerem isso só ocasionalmente, como se fosse algo de pouca importância. Deixe-me dar-lhe apenas uma escritura que acho muito poderosa. 1 Coríntios 11, 26.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Que privilégio poder proclamar a morte do Senhor. É um privilégio ainda maior fazê-lo no meio de uma cultura e de uma religião que rejeita totalmente essa verdade. Acerca da ceia do Senhor, Paulo diz que cada vez que tomar a ceia do Senhor, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Veja aqui os dois pontos importantes, a cruz e a vinda. Alguém comentou, quando tomamos a ceia do Senhor, não temos passado senão a cruz, nem futuro a não ser a vinda. Todo o resto é irrelevante e temporário, e está submerso entre essas duas realidades fundamentais, a realidade da cruz e a realidade da vinda. Pessoalmente, acredito que é importante que nós nos lembremos continuamente da cruz e da vinda. Como já disse antes, mas vou dizer de novo, não acredito que a igreja possa alcançar o tipo de santidade que o Novo Testamento ensina, a não ser que essas duas verdades estejam continuamente enfatizadas. A preparação para a vinda do Senhor. Agora quero falar sobre a preparação para a vinda do Senhor, porque esta era a pergunta. Quem poderá subsistir no dia da sua vinda? Vamos para 2 Pedro 3, que tem muito a dizer sobre este assunto. Na verdade, o tema de todo este capítulo é a vinda do Senhor. Em 2 Pedro 3,11, Pedro faz mais perguntas. A Bíblia está cheia de perguntas muito pertinentes. Ele diz, portanto, uma vez que todas estas coisas, cada coisa criada, serão dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade? Que tipo de pessoa deve ser? Que tipo de pessoa deve ser? Quero salientar que a primeira ênfase não é sobre o que fazemos, mas o que nós somos. Por exemplo, os carismáticos. Estou quase continuamente em contato com eles e amo-os. Eles estão tão preocupados com o que fazem que mal têm tempo para pensar sobre o que são. Que tipo de pessoas devemos ser? Em 1942, um pastor da Assembleia de Deus, que era um assírio por nascimento, levou-me até o Rio Jordão e batizou-me lá. Ele tinha um pequeno lema escrito no seu papel de carta, que era: primeiro seja, então faça. Faz sentido. Acho que é inútil falar sobre o que fazemos se negligenciarmos o que somos. Já disse muitas vezes e ouvi muitos outros pregadores dizerem: Deus está muito mais interessado no que somos do que fazemos por Ele. E quando nos concentrarmos apenas no que fazemos, nós realmente não podemos ter um relacionamento correto com Deus. É inútil falar sobre o que fazemos se negligenciarmos o que somos. Então, Pedro fez essa pergunta, uma pergunta muito intrigante. Que tipo de pessoa devemos ser? Ele responde imediatamente, em santo procedimento e piedade. Mas, novamente, quero dizer, acho que há relativamente pouca ênfase no caráter cristão na igreja contemporânea. Posso ser tendencioso, posso ser míope, talvez esteja errado, mas passo muito tempo e estou associado continuamente com cristãos de muitas nacionalidades e origens denominacionais em geral. Vejo que muito pouco é ministrado ou referenciado sobre o caráter cristão. Nunca assisto televisão, então é-me poupado saber algumas coisas. Mas há figuras públicas cristãs bem conhecidas nos Estados Unidos que fizeram pessoalmente declarações sobre si mesmos, que indicam que não têm qualquer conceito do que é esperado no caráter cristão. É como se fosse uma questão esquecida. Confissão de pecados. Uma outra verdade quase perdida é que temos de confessar os nossos pecados. Há algum tempo atrás estava pregando numa igreja carismática grande nos Estados Unidos. Estava pregando e havia cerca de 3.000 pessoas presentes. Desviei-me do meu tema e comecei a falar na questão da necessidade de confessar os nossos pecados. Disse que se não confessarmos os nossos pecados, não somos perdoados. Assim, sem qualquer oratório dramático, disse: se há pessoas aqui esta noite que realmente sentem que tem algo a confessar, é só aproveitar esta oportunidade
e apresentar e confessar tudo o que tem para confessar. No começo, algumas pessoas vieram, mas depois começaram a chegar muito mais para frente. Depois de algum tempo, pensei, nós precisamos cantar algo de adoração que fosse adequado. E como não sei liderar a adoração, olhei em volta à procura do líder de louvor, mas ele estava no chão, confessando seus pecados. Então procurei o pastor. Ele estava na mesma posição. Essas pessoas não eram cristãos principiantes, eram pessoas que conheço, alguns deles por 20 anos. E, no entanto, quando o Espírito Santo falou, eles subitamente perceberam que havia algo a endireitar entre eles e Deus. Uma das coisas interessantes que aconteceu naquela noite foi uma jovem de cerca de 17 anos que veio para a frente e ajoelhou-se. Não tinha a mínima ideia sobre o que ela estava falando com Deus. A sua mãe, depois de algum tempo, veio para a frente para descobrir o que estava no coração da sua filha. Pude ver pelo comportamento que elas estavam familiarizadas com a vida da igreja e eram o que se chamaria de pessoas respeitáveis. Ouvi mais tarde a conversa que se passou entre elas. A mãe perguntou à filha, o que é isso, querida, que queres confessar? Ela respondeu, mãe, estou grávida. Foi a primeira vez que ela disse à mãe. Mais tarde, depois que tudo acabou, aquela mesma jovem disse, tudo está bem entre mim e Deus, e tudo está bem entre mim e a minha mãe. Pense só, que era uma jovem que ia à igreja, que estava grávida fora do casamento, e simplesmente estava a continuar a ir para a igreja. Quantas pessoas são assim? Muito mais do que a maioria de nós está disposta a reconhecer. Até poderá ser que antes de acabar de ler essa carta, Deus esteja falando consigo sobre as coisas que precisa confessar. Davi disse uma vez, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Salmo 38:4. Isso foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim ele andava oprimido por um fardo de pecados não confessados. Então ele disse, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Salmo 32:1-2. Alguma vez terá reparado que nas reuniões de cura, o pecador totalmente novo convertido vem à frente e fica instantaneamente curado e os cristãos de longa duração vêm para a frente e não obtêm nada? Tenho certeza de que há muitas razões diferentes, mas lhe conto uma razão. A pessoa que acabou de ser salva ficou limpa de todos os seus pecados, enquanto a longo prazo cristãos podem estar carregando um fardo de pecados que não foram confessados durante anos. Essa é uma barreira que afasta a cura, mas isso não é a única barreira para a cura. Deixe-me dizer isso rapidamente. Crescimento da igreja, em números ou em santidade. Ouvimos muito hoje sobre o crescimento da igreja. Não estou pessoalmente envolvido em nada especificamente relacionado a isso, mas estava perguntando-me no outro dia o que é o crescimento? É em números ou em santidade? Porque mero crescimento em números pode ser mais uma maldição do que uma bênção. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ele nunca disse, ide e fazei membros da igreja. E a minha observação é que os membros da igreja que não são discípulos são mais contraproducentes que produtivos. A longo prazo, eles vão dar ao mundo uma impressão muito errada do que o cristianismo realmente é. Jesus disse, ide fazer discípulos. Ele nunca disse, ide fazer membros da igreja. Esta é uma das minhas preocupações. Que impressão estamos dando ao mundo? Em 1985, o nosso pessoal do escritório em Fort Lauderdale, Flórida, organizou para Ruth e eu aparecermos num certo canal de televisão cristão. Bem, porque nós nunca assistimos televisão, não sabíamos bem onde nos estávamos metendo. Estivemos lá em 2 programas de 1 hora e eu era o orador convidado.
Na primeira hora, eu tinha exatamente 10 minutos para falar, mas 20 minutos foram dados para a venda de bonecas da Tami para o Natal. Acho que fui a única pessoa que mencionou Jesus Cristo em todo o programa. No segundo programa, a Ruth e eu recebemos 20 minutos e aconteceu Ruth dizer que Deus havia falado com ela. O cantor que atuava, cujo nome não vou divulgar, perguntou: Deus falou consigo? Ele disse: eu gostaria que ele falasse comigo. Eu gostaria de, numa manhã de segunda-feira, encontrar um bilhete de Deus a deslizar sobre a minha porta. Ele, de maneira nenhuma, conseguia assimilar a ideia de que Deus realmente pode falar com as pessoas. O que realmente me afetou profundamente sobre tudo isso foi que se está a dar milhões de americanos uma impressão totalmente falsa do que é o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo do Evangelho. E isso para mim é terrível, é temível. Cheguei ao ponto que nunca voluntariamente me associo a qualquer tipo de reunião ou atividade ou programa que apresente uma imagem totalmente falsa do que é o Evangelho. O Evangelho contém a cruz. Qualquer coisa que deixa de fora a mensagem da cruz é uma falsificação do Evangelho. Que se pode ser feliz e próspero, gozar a vida e ter uma boa saúde é por vezes verdade. A teoria de que o cristianismo é uma maneira fácil e confortável de vida é uma heresia. É totalmente falso. Alguém escreveu: a heresia é um pecado pior do que a pornografia. Ao meu ver, isso é muito verdade. É muito pior do que a pornografia. 4 áreas de caráter. Então, voltamos à questão: que tipo de pessoas deveremos ser? Quero rapidamente cobrir 4 áreas de caráter, abordadas muito abertamente no Novo Testamento. A primeira delas é o amor. O amor. Para começar, vamos para Romanos 8. Enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3, 4. Pelo que entendo, Paulo está ensinando que, como crentes em Jesus, não somos obrigados a cumprir a lei de Moisés. Não conheço nem conheci alguém que cumprisse a lei de Moisés na sua totalidade, mas ele diz que somos obrigados a cumprir as justas exigências da lei. Quais são as justas exigências da lei? O que é que somos obrigados a observar? A resposta é muito simples. Na verdade, ela pode ser respondida numa palavra: amor. O amor é a justa exigência da lei. Vou dar-lhe apenas algumas das muitas escrituras. Romanos 13, 8, 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso é muito claro. E então, novamente, em Gálatas 5,14, Paulo diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Qual é a palavra? Toda a lei se cumpre numa só palavra, mesmo nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Gálatas 5,6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A única coisa que realmente importa na vida cristã é a fé que atua pelo amor. Em Tiago 2,26, numa famosa passagem, ele diz: a fé sem obras é morta. Como já lemos em Gálatas 5,6, lá diz: a fé opera pelo amor. Assim podemos fazer uma pequena equação matemática e dizer o seguinte: a fé sem amor é morta. Há uma grande dose de fé morta na igreja. Pode ter teologia, pode ter a doutrina correta, mas se é sem amor, é morta. E a fé morta nunca produzirá cristãos vivos.
A fé sem amor é morta, e a fé morta nunca produzirá cristãos vivos. Outra escritura neste contexto que me impressionou tremendamente foi 1 Timóteo 1, 5, 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Numa outra versão diz, discussões inúteis, e o NVI começa com, o objetivo desta instrução é o amor. Quando li isso, disse a mim mesmo, deixe-me examinar a mim próprio, o que estou procurando produzir nas pessoas a quem prego, porque se não estou produzindo amor, é conversa inútil, é discussão ociosa, é tempo perdido. Estou perdendo o meu tempo e o deles. Todos, mas especialmente aqueles que estão no ministério, devem levantar esta questão. Estou produzindo pessoas que amam? Se não, seria melhor não fazer nada. Veja, os fatos básicos do Novo Testamento são tão simples e radicais. Tive de refletir sobre o meu próprio ministério. Esta necessidade surgiu de uma forma um pouco infeliz, e não quero entrar em detalhes. Mas um homem chegado a mim, e que provavelmente já ouviu mais do meu ensino nos últimos anos do que qualquer outra pessoa, por razões que não vamos abordar, virou-se contra mim muito violentamente e fez tudo o que podia para arruinar o meu ministério. Poderia ter me zangado com ele e atacá-lo, mas não foi assim que aconteceu. Pensei para mim mesmo, o que vem fazendo a minha pregação neste homem para se comportar assim? Não fiquei bravo com ele. Realmente questionei-me a mim próprio. O que está produzindo a minha pregação nas pessoas? Porque se não está produzindo amor, estou perdendo o meu tempo. A pureza e castidade. Agora vamos passar para outra área de caráter, uma de que relativamente pouco é dito em muitas igrejas contemporâneas. Pureza e castidade. Na verdade, a palavra castidade tem realmente desaparecido do nosso vocabulário, mas é uma palavra muito bonita e descreve algo muito bonito, que deve ser encontrado entre nós. Quero ler duas passagens bem claras. Uma coisa de que gosto sobre a Bíblia. Ela é um livro muito claro, fala bem claro. 1 Tessalonicenses 4, começando no versículo 3 até o versículo 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Essa é uma acusação muito séria. As pessoas que não cultivam a pureza sexual não estão rejeitando o homem. Eles estão rejeitando a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. É um pensamento assustador. Nos dias de hoje, ao mudar a terminologia, as pessoas tentam alterar os valores. Por exemplo, eles não falam sobre uma criança no útero. Eles falam sobre um feto. Isso soa bem. Encerrar uma gravidez não é a mesma coisa que matar uma criança, mas é. E outras pessoas falam sobre sexo antes do casamento, relações pré-matrimoniais. Mas a Bíblia chama isso de fornicação. Deus não mudou a sua terminologia. Paulo, em 1 Coríntios 6, começando no versículo 9, fala também acerca desta questão. E ele diz algumas coisas muito simples. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Nem os devassos, fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, homossexuais, nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 9 e 10. Há uma lista de pessoas que estão excluídas do reino de Deus. Fornicadores, os que praticam
imoralidade sexual. São excluídos. Assim, são todos aqueles que praticam qualquer forma de homossexualidade e que inclui tanto o ativo como o passivo, o sodomita. Eles são excluídos do reino de Deus. Eles não têm lugar no céu. Mas reparei em algo que Paulo diz para as pessoas para quem ele está escrevendo. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Isso diz-me que na igreja primitiva os homossexuais poderiam ser modificados. Por que é que as pessoas ensinam hoje que eles não podem mudar? Não é porque a natureza da homossexualidade mudou, é a mensagem que pregamos que mudou. Deus não alterou a sua mensagem, e graças a Deus, conheço e sei que homossexuais foram gloriosamente mudados e transformados e têm um lugar no reino de Deus. Deixe-me dizer assim, se teve envolvimento de alguma forma na homossexualidade, a não ser que se tenha arrependido e sido limpo, não tem nenhum lugar no reino de Deus. Está perdido, está sob a condenação de Deus. Mas não digo isso para trazê-lo sob condenação. Digo isso para trazê-lo ao arrependimento. A honestidade e veracidade. Vamos para o terceiro aspecto do caráter, que é a honestidade, veracidade. Finney uma vez fez uma pergunta a qual não darei uma resposta. Ele perguntou se é possível ser político e ser completamente honesto. Se não, o que estão os cristãos a fazer na política? Quero dizer mesmo, se não, porque não estou a prejulgar a pergunta, mas uma coisa é óbvia, os cristãos são obrigados a serem completamente honestos. Assim Paulo diz em Efésios 4,15, antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Uma condição de crescer em Cristo é falar a verdade. Não pode ser desonesto crescer em Cristo. E então, em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, Paulo diz, a vinda do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Permita-me dizer que o fato de haver milagres a serem realizados não necessariamente atesta que a mensagem é de Deus. Mais uma vez, os carismáticos são tão ingênuos. Satanás consegue realizar milagres. Ele pode até mesmo trazer fogo do céu. Ele fez isso no caso de Job. Mas ele não era uma boa pessoa. Ele era o diabo. Por isso, precisa mais do que milagres para saber que é algo de Deus. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, que eles possam ser salvos. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam na mentira, que todos eles poderão ser condenados, se não creem na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Uma das nossas orações, de Ruth e minha, é que Deus realmente cele em nós o amor da verdade, porque essa é a única garantia para não sermos enganados. Quero dizer, se achar que isso nunca poderia acontecer consigo, então provavelmente irá acontecer. A advertência que Jesus deu, acima de todos os outros, em relação ao fim dos tempos, é o aviso contra o engano. Ele enfatiza isso vez após vez. E a única proteção é o amor à verdade. As pessoas que não acolhem o amor da verdade, quando Deus o oferece a eles, o próprio Deus lhes enviará forte engano. Isso é assustador. Vamos cultivar o amor à verdade. A única proteção contra o engano é o amor à verdade. A palavra para amor na frase, o amor da verdade, é ágape. É a palavra mais forte para o amor. Ler a sua Bíblia todos os dias é bom, mas não significa que ama a verdade. Esse amor é muito mais profundo do que isso. É um compromisso apaixonado com a verdade que não vai tolerar erros ou mentiras ou enganos. Isso faz parte do caráter cristão. Deixe-me falar-lhe de uma outra escritura.
uma escritura assustadora. Quero dizer, ela assusta-me. É Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não há mentirosos que vão entrar no céu. Todos os mentirosos estão indo para o lago de fogo. Isto é muito simples. Não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Tudo que podemos fazer é mudar nós mesmos, ou deixar que Deus nos mude. Ele não diz que há uma exceção para evangelistas, pastores ou missionários mentirosos. Ele diz que todos os mentirosos vão acabar no lago que arde com fogo, a não ser que se arrependam. Deixe-me enfatizar isso. Esta não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de aviso, a humildade. E então, o que para mim é a maior e mais importante questão de caráter, a última nesta lista de áreas de caráter, é a humildade. Cerca de 2 anos atrás, tiramos um período sabático e fomos para o Havaí. Pensamos, é um lugar maravilhoso para isso. Vamos apreciar o belo sol e mar, companheirismo, relaxar e ler as nossas Bíblias. Mas nada disso aconteceu. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Fiquei muito doente e se não fosse pelos antibióticos e pelo Senhor, eu teria morrido. Tenho cuidado de dizer antibióticos, porque Deus me mostrou. Tu és orgulhoso demais para admitir que precisas da ajuda de médicos. Então agora tenho muito cuidado em agradecer a Deus pelos médicos. Quantos carismáticos quase se sentem envergonhados quando dizem que tiveram de ir ao médico. Dou graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos antibióticos, porque sem antibióticos e o Senhor eu teria morrido. Estive com antibióticos intravenosos durante 6 semanas. Isso é muito tempo. Não foi um momento fácil. Tenho uma mente lógica e acredito na cura divina há mais de 50 anos. Uma das primeiras coisas que Deus fez por mim, depois de ter sido salvo, foi curar-me quando os médicos não conseguiam. Tenho pregado a cura e Ruth e eu temos visto muitas pessoas maravilhosamente curadas por Deus. Então, o meu problema era, por que estou doente e por que não estou sendo curado? Pensei que devia haver algo errado. Pensei, por que é que Deus não está cumprindo o que espero que Ele faça? Deus costuma acordar-me cerca das 2 horas da madrugada, quando Ele me quer dizer algo. Esta noite em particular, aconteceu que no dia seguinte fui ao hospital e fiquei internado 19 dias. Não sabia que estava indo para o hospital. Estava matutando sobre essa questão e estava dizendo com efeito a Deus: Deus, por que não está cumprindo o seu compromisso? O que está errado? Eis-me aqui, pedindo isso. Explica-me, por que é que não está acontecendo? Não tinha medo da morte, mas queria uma resposta. Queria clareza na minha mente. Não vou entrar em detalhes, mas Deus deu-me a escritura. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Deus fez-me lembrar uma série de cenas que se estenderam por vários anos e mostrou-me como frequentemente tinha sido carnal, muito carnal. Agora deixe-me dizer que não tinha nada a ver com a imoralidade sexual, ou embriaguez, ou desvio de fundos, mas há outras maneiras pelas quais os pregadores podem entrar em apuros. O Senhor foi tão bom, Ele mostrou-me, mas não me condenou. Ele nunca foi condenatório, Ele apenas me fez ver situação após situação e disse: lembra-se disso, veja isso, e aquilo. E no final eu disse: entendo. Não seria um alívio para todos, mas para mim foi um alívio, porque não tinha medo de morrer ou ficar doente, mas queria entender o que estava errado. E descobri que era eu que tinha andado errado, não Deus. Fiquei no hospital e fui tratado com grande bondade. Os médicos fizeram coisas maravilhosas por mim.
e aqui estou, vivo, florescente e com a expectativa de viver um bom tempo. Mas tive de aprender que Deus nunca comete um erro. Acredita nisso? De vez em quando, realmente pensamos, Deus cometeu um erro. Não é verdade? Isso nunca aconteceu. Ele nunca comete erros. Mas Deus mostrou a Ruth e a mim, que na verdade nós tínhamos sido de várias formas orgulhosos. Por um lado, tínhamos viajado ao redor do mundo 3 vezes, pregando e orando pelos enfermos durante cerca de 7 horas de cada vez. De fato, numa igreja na Holanda, um dia passamos 11 horas na igreja, orando pelos doentes e tendo resultados maravilhosos. Mas sabe, as pessoas diziam, é maravilhoso na sua idade poder continuar assim. Você tem tanta energia. Comecei a pensar, é verdade, realmente estamos fazendo algo mesmo especial. Mas graças a Deus, Ele tem uma maneira maravilhosa de pôr-nos novamente com os pés bem assentes no chão. Sabia disso? Ele assim fez comigo e mostrou-me que dentre todas as coisas que nós podemos fazer de errado, a coisa mais mortal é o orgulho. Também mostrou-me que é um remédio para o orgulho, é confessar o pecado. Tente confessar os seus pecados e veja quanto tempo pode ficar orgulhoso. Para os casais, nós descobrimos que a forma realmente poderosa para lidar com orgulho é confessar os pecados para o seu cônjuge. Veja, a Bíblia diz em Tiago, confessai as vossas culpas, pecados, uns aos outros, para que sareis. Tiago 5,16. Não acredito que seja obrigatório confessar alguém a não ser Deus, e ao menos a pessoa que ofendeu realmente, mas faz-nos muito bem confessarmos uns aos outros. E na verdade, acho que realmente acertei em cheio. Foi por isso que tivemos de ir à procura da cura. Tivemos de confessar os nossos pecados. Não tenho a intenção de entrar na lista, mas foi uma lista notável. Quer dizer, Deus me fez lembrar de coisas que aconteceram há 30 anos e que não tinha confessado. E Ele me mostrou que qualquer pecado não confessado não é perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Veja, há um "se" no início deste versículo. Então, vamos olhar um pouco para o orgulho antes de terminar. Lucas 14, 8, 11. Gosto mesmo das palavras de Jesus, porque ele é muito prático. Ele nunca foi super espiritual. Ele diz aqui, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Então Jesus diz, se quer evitar passar vergonha, sente-se no último lugar, porque quando se senta lá, há apenas uma direção que poderá ir, que é para cima. Há um pequeno verso de John Bunyan que gosto muito, que diz, ele que está embaixo não precisa temer nenhuma queda. Ele que é baixo não se orgulha. Aquele que é humilde sempre terá Deus para ser o seu guia. Quando está no chão, não pode ir mais baixo. É um lugar absolutamente seguro. E pessoalmente, Ruth e eu praticamos-la. Antes de ministrarmos, costumamos levar tempo com os nossos rostos no chão, só para que Deus saiba que estamos confiando nele e não em nós mesmos. Então, Jesus dá o seu resumo, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 11. Essa é uma lei totalmente universal. É mais universal do que a lei da gravidade. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Tem de tomar decisão para ser humilhado ou exaltado. E de acordo com o que faz, os resultados virão.
O grande exemplo disso está em dois seres sobrenaturais, Lúcifer e Jesus. Lúcifer, a Escritura diz em Ezequiel 28:17 que o seu coração se exaltou por causa da sua sabedoria e beleza. Ele cobiçou o lugar mais alto e o que aconteceu? Ele caiu. Isso é e será sempre assim, em toda parte. Por outro lado, diz-se de Jesus, em Filipenses 2:8-9, e achado na forma de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Observe a palavra seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Jesus não foi promovido porque ele era um filho favorito. Ele foi promovido porque ele reunia as condições para a promoção. Ele humilhou-se até o mais baixo. Por isso Deus o exaltou ao mais alto. E esse princípio funciona na vida de cada um de nós. Não há exceções. Vale a pena humilhar-se. Um pouco mais acima, em Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Segundo a minha observação pessoal, como viajo muito e conheço muita gente no ministério, acho que o simples e principal problema no movimento carismático hoje é a ambição pessoal. A maioria dos ministros tem um elemento de ambição pessoal na sua motivação. Paulo diz: nada façam por ambição egoísta. Qual é a alternativa? A alternativa é ter somente o desejo de ver Jesus glorificado, não importando onde acaba. Como devemos responder? 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não sei se sabe, mas ser revestidos com significa colocar o avental de humildade, porque nos tempos da cultura dos escravos, eles usavam aventais brancos e ninguém mais usava. E assim, ao colocar um avental branco, está a dizer que é um escravo. Pedro diz: mostrem a todos que são escravos, coloquem o avental da escravidão e sejam todos servos. Então ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, se quer ser exaltado, há apenas uma coisa que tem de fazer: humilhar-se. Mas se exaltar a si mesmo, se está motivado por ambição pessoal e orgulho, será humilhado, será envergonhado. Não há ninguém no universo que possa quebrar essa lei. Deixe-me dizer mais uma coisa, que na verdade se alinha com o que diz anteriormente sobre o canal de televisão onde uma vez participamos. Em Romanos 14:22, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Precisamos ter muito cuidado. Não condenamos a nós mesmos pelo que nos aprovamos ou apoiamos. Da minha parte, estou decidido e sei que sou muito falível. Cometo erros, mas não vou tomar lugar numa plataforma que proclama algo que é totalmente anticristão. Pode ser muito carismático, mas não vou estar associado a isso. Não quero dar a ninguém a impressão de que acho que esse tipo de coisa é cristianismo. Estava lendo uma revista cristã. O meu olhar caiu sobre um anúncio publicitário. Não me incomodei de lê-lo, mas o título era O Melhor em Entretenimento Cristão. Aquilo fez levantar uma pergunta em mim. Entretenimento cristão? Essa é uma frase legítima? Existe tal coisa como entretenimento cristão? Há certamente uma grande parte do movimento carismático de que se poderia chamar isso. Mas será uma coisa legítima? Será que é realmente cristão? Uma coisa sei sobre a adoração. Adoração não é entretenimento. A adoração é a entrega total de si mesmo a Deus. Quando ouvi alguém dizer, vou para tal e tal igreja porque o louvor, a adoração ali é tão bom, no fundo, essa pessoa está a dizer que vai ver uma espécie de performance.
Com o melhor do meu entendimento e habilidade, não estarei associado com isso. Posso cometer erros, posso encontrar-me em situações que não deveria estar, mas não quero condenar-me pelo que estou apoiando ou aprovando. Então, existem alguns lugares onde não me vão ver, e alguns deles são lugares bem conhecidos. Acho que já disse o suficiente. Resumo: que tipo de pessoa devemos ser? Em algumas frases bem escolhidas, vou responder à pergunta: que tipo de pessoa devemos ser? A resposta sétupla do Pedro. Pedro dá 7 respostas. Só vamos passar resumidamente por elas. A primeira resposta está em 2 Pedro 3,11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade. Devemos ser santos na nossa conduta e piedosos. A segunda está no versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. NVI. Todos os cristãos devem estar esperando ansiosamente o retorno do Senhor Jesus. Ele voltará para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Hebreus 9:28. Ele não vai aparecer para a salvação daqueles que são indiferentes. Tem um amigo que disse: quando o Senhor voltar, ele vai esperar que a igreja diga algo mais do que é bom tê-lo de volta. Isso é tudo o que alguns cristãos lhe ofereceriam no momento. Acredito que Deus vai deixar acontecer coisas e muitos de nós que nos tornará desesperadamente ansiosos para vê-lo de volta, porque devemos estar esperando ansiosamente pela sua vinda, apressando a sua vinda, como diz a tradução de NVI. Implica que nós não somos passivos, temos algo a fazer para apressar a vinda do dia de Deus, que é fazer o quê? Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho do reino for proclamado em todo o mundo, para todas as nações. De quem é essa responsabilidade? Nossa, toda nossa. Não de um grupo especial de pessoas. Toda a igreja terá de alguma forma ou de outra está envolvida na proclamação do Evangelho do Reino a todas as nações. Será que isso só diz respeito aos gentios? E então os judeus? Em Romanos 11:25-26, Paulo diz: até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Assim, sempre que está trabalhando para a salvação dos gentios, também está trabalhando para a salvação do povo judeu, pelo qual aguardo e oro. Mas estou fazendo tudo o que posso para pregar este evangelho do reino por todo o mundo, porque quero que o Senhor volte. Ao olhar para o mundo de hoje e ver a maldade, o sofrimento e a agonia, penso: Senhor Jesus, vem depressa. Mas nós temos de fazer algo para que isso aconteça. Temos uma responsabilidade. Temos de apressar a vinda do dia do Senhor. Esse foi o número 3. Número 4 até 7 encontramos no versículo 14. Número 4. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas. Número 5. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Número 6. Imaculados, sem mancha. E número 7. Inculpáveis, irrepreensíveis. 2 Pedro 3,14. Essa é a resposta para a pergunta: quem poderá subsistir no dia da sua vinda? As pessoas que preencham as condições. Pessoas com conduta santa e piedosa, procurando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, que se empenhem ser encontradas em paz, sem relações corrompidas que poderiam ser curadas, sem mancha, sem pecado não confessado, irrepreensíveis, sem deveres que tenham negligenciado. Uma advertência final. Pedro termina com uma advertência final que usarei como o fim desta carta, os 2 últimos versos de 2 Pedro 3. Portanto, amados,
Sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há apenas duas alternativas, o positivo ou o negativo. Podemos crescer na graça ou podemos perder a nossa firmeza e cair. Mas uma coisa não podemos fazer, que é permanecer estático. Não há nenhuma condição estática na vida espiritual. Quem não está avançando está deslizando para trás. Não há nenhuma condição estática na vida espiritual. Quem não está avançando está deslizando para trás. Então, termino como um desafio para si. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor, para todos os séculos dos séculos. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por esse ensino esplendoroso, maravilhoso, abençoador. Glórias a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.